É, aqui é um momento, uma lição muito específica e que no dia a dia a gente se depara com isso nas condições daquelas pessoas que estão no lugar talvez de comando, de administração, ou se acha no poder, né? E aquelas outras pessoas que muitas vezes estão subalternos a esse poder e muitas vezes nessa troca, às vezes aquilo que a gente se veste de uma capa ou de um poder que não temos para chamar a atenção de forma muito difícil. Na maioria das vezes a gente vai querer consertar, é claro, mas como vou consertar se eu critico, se eu julgo, se eu tiver trazendo uma distância entre eu e você, achando que eu sou o perfeito e você é o errado? Na maioria das vezes, os nossos maiores conflitos em aceitar a crítica do outro, aceitar a corrigenda da vida, seja ela do pai, da mãe, do chefe, do administrador ou daquela pessoa que muitas vezes está numa situação, entre aspas, superior no comando do que nós, e todo mundo erra, e essas pessoas também erram, porque todos nós somos seres humanos. Mas se a gente quer realmente consertar, a gente não pode querer, primeiro, fazer com que o outro se sinta humilhado. Por mais que a gente não tenha a intenção de humilhar, mas se eu quero ser o certo e você que está errada, no fundo, você vai ou me temer, ou vai ficar com raiva de mim, ou vai se achar uma pessoa incompetente, porque vai achar que eu tenho todo o poder, e eu sou ótimo, maravilhoso, eu posso errar, eu não posso errar e nunca erro. Não, todo mundo erra. Ela pode saber muitas coisas de cozinhar e eu não sei tanto quanto ela. E ela me ensinar a cozinhar. É diferente. Né? E que a gente pode dizer que o outro nem sempre é tão ignorante como nós parecemos. Achamos que o outro é. Muitas vezes o outro talvez não entenda pelo caminho que eu entendi. E não sei nem se eu estaria, vamos dizer assim, altamente certo e o outro está errado. Ou todo mundo está certo, diante daquilo que aprendeu. Se você tem um problema e você vai no médico, o médico vai olhar de uma forma médica, vai achar você, vamos supor, uma pessoa que deu um surto, né? Se você vai a um médico, se for um psiquiatra, às vezes a pessoa vai mandar te internar, tomar um remédio, um remédio brabo aí para surtos psiquiátricos, não sei, se alguém tiver, procura o Marcelo. Mas se for no homeopata, ele vai passar outros remédios. Se você for num candomblé, talvez você raspe a cabeça, talvez você faça alguns ebós. Se você vai numa casa que tem correntes e cura, você vai passar nisso tudo, porque cada um só pode mostrar para o outro aquilo que ele conhece e ninguém pode ser detentor da verdade. Por isso que a gente tem que ter maior cuidado. Na minha visão, é essa. Na visão do outro, pode ser outra coisa. Quem está certo? Todo mundo está certo. Agora, quem está sendo o alvo? Você vê que quem está certo, então, é um médico, é o homeopata, é o centro espírita, é o umbanda, é o candomblé, é a sessão de mesa, é o ebó, é o banho, é o quê? Mas é o banho de descarga? Ou seja, o que me curou? Né? O que vai me curar? Vai depender daquilo que você acreditar. Porque a tua fé vai te levar para algum lugar. E se você também rejeita outras formas de ver aquilo, você nem procura, porque só vai trazer conflito dentro de você. E na hora que a gente chama, que a vida chama a gente a essa atenção toda hora, e a gente não consegue perceber, porque muitas vezes nos fechamos na nossa verdade, achamos que somos o Deus naquilo, o perfeito naquilo, e todos nós estamos muito, mas muito distantes daquilo que nós chamamos de perfeição. Cada um, diante da sua experiência que já viveu,
ele pode trazer alguma coisa para te ajudar naquele sentido. Porém, nesse contato, ele tem que ser, primeiramente, um contato que você não precisa querer ser melhor do que o outro, achar que a verdade é tua, colocar o outro, às vezes, de uma forma difícil no lugar dele, mas talvez tendo um pouco mais de tato e falar a tua visão, como eu sinto. Porque como eu sinto pode ser diferente do que ele sente, e pode ser diferente ainda do que ela sente, e vai assim. Porque a forma de sentir que cada um temos, né, diante das experiências que já vivemos, vai ser diversa. Agora, as teorias são muitas. Agora, eu não posso querer dizer que é verdade em cima de tudo aquilo que eu vivi, que essa é a minha verdade, mas ela não pode querer invalidar a verdade dele. Tu já trabalhou em sistema prisional, né? De cárcere, né? Agora, imagina uma pessoa, a experiência que tem trabalhando dentro de uma prisão. Então, se eu tiver que falar uma palestra aqui sobre alguma coisa referente a isso, a minha vai ser teoria, e a dele vai ser prática. Agora, para lidar, alô, alô, para lidar com todas essas situações sem você perder o fio da meada e dizer assim, eu estou aqui para ajudar, você veio aqui para receber minha ajuda. Né? Hoje, quando eu vou ajudar alguém, que eu vejo que a pessoa não quer me escutar, mas ela pediu uma consulta. Senta aqui na minha frente, Ana Cristina. Sentou na minha frente, Ana Catarina. Sentou na minha frente, quer uma consulta. Mas quando eu vou lá, pego a curizinha dela, como é que começo a ler aqueles pontos negativos que possam estar gerando alguma coisa daquele problema que ela falou? Quando eu começo a falar, ela começa a sair um pouco do caminho, e aí eu vou percebendo, antigamente não, eu insistia. Hoje eu percebo que ela não quer ouvir aquilo. Como falar, então, para ela alguma coisa para ela ouvir o que eu preciso? Né? Eu fui percebendo isso ao longo. Só da gente falar, porque acho que estou ajudando, mas o outro não quer escutar daquela maneira. O outro não quer escutar daquela forma. Daquele pai que vai dizer assim: olha, se você melhorar assim, se você não fizer isso, você melhora de vida. Talvez para umas pessoas já conserte, nós que somos de Yansan e de um papo reto, a gente vai. Agora, uma pessoa que é mais melindrada, mais magoada, mais não sei o quê, não vai conseguir entender. E se eu fizer isso, a pessoa vai ficar ali espantada, vai achar que foi horrível a consulta, que eu não falei nada, que não tinha a ver com nada, tinha tudo a ver, mas o outro não quer mais ouvir. Mas como eu falar? Hoje eu falo de mim. Sempre naquela história que eu vejo que a pessoa quer sair por outro lado, eu falo um pouco de mim. E aí eu falo assim, ui, que bom te ver. Eu falo sempre de mim. Se tem uma história que eu já vivi daquela situação, ou de alguém que já viveu também aquela situação, eu trago essa história. Claro, não vou dizer o nome das pessoas, mas a mim eu até trago. Olha, eu já passei por isso, por isso. Aí a pessoa me ouve. Mas ela me ouve refletindo sobre o dela. Isso é uma técnica que a gente usa. Né? Já que tu não quer me ouvir, eu falo de mim, aí você passa a me ouvir. Né? E aí, o exemplo que tu vai dando, ó, eu tive assim, mas quando cheguei nesse momento que você está vivendo, eu tomei essa atitude, isso não foi muito legal, já estou educando a pessoa ali. Depois eu vi na frente, passei de novo, tomei outra atitude, já fiquei calado, melhorei. Ela vai olhar como se fosse para ela. Mas eu falei de mim, porque aí ela tira a responsabilidade de ter errado, da culpa, e aí ele passa a ser um aprendizado e não um carão, né? Uma chamada de atenção. Porque até nessa hora a gente tem que ter sutilidade, a gente tem que ter um tato para falar. Porque as pessoas reagem porque elas são constituídas de tantas outras dores que a gente desconhece. E essas dores, às vezes, estão lá na infância, estão lá naquele cala a boca, senão vai apanhar. Ou seja, a gente não sabe o que aquela pessoa viveu.
E aí chega na vida, tem dificuldade, a maioria de nós tem dificuldade de se ver. A maioria de nós tem. Né? Se fala um pouquinho de você, vamos fazer uma terapia aqui, antigamente era TAD, Treinamento Amor com Disciplina, a gente até mudou de nome, desenvolvimento, mas era sempre alguma coisa vivencial para que a gente pudesse tomar contato conosco, mas isso dói, porque na hora também de falar do público o que eu vivi, a dor já está tão grande e eu não quero me expor, mas eu não preciso me expor. A gente sempre tem uma técnica em terapia, fala da minha vizinha, né? Olha, eu estou passando por um problema sério. Você olha, a minha vizinha está passando por um problema assim, assim, assim. Porque quando tu joga para terceiriza o problema, você consegue ouvir, você consegue falar e fica muito mais fácil, né, do outro entender e do outro entrar na história. Senão, a carga, às vezes, fica muito pesada de ter que. Eu já estou chamando a atenção no meu trabalho, meu pai me chama a atenção, o pai de santo agora vai me chamar a atenção, ou seja, você não vai querer ouvir aquilo. Então, a gente chama a atenção falando um pouco da gente, dando alerta, falando de situações. Eu acho que eu cheguei à conclusão que esse caminho eu fui mais ouvido. Mas, mesmo assim, tem pessoas que você fala de você, mas a pessoa só sabe te atacar. Não é aquela que vem te procurar para falar. É aquela que o problema dela é tão grande com você e que você não tem mais jeito. Como fazer? Como fazer? Não sei. Aí é o silêncio, né? O silêncio, mas o filho de Ansan silenciar, né? É difícil. Né? Mas a gente vai aprendendo. Vai aprendendo. Porque nada que a gente possa tentar compreender que não vai machucar o coração mais. E aí é fácil a gente ver quando o outro faz com a gente. E quando a gente faz com o outro? Será que a gente pensa? Porque é fácil na hora de dizer que eu não tenho paciência contigo. Né? Que você não tem paciência comigo. Mas quando eu estou com ele e não tenho paciência? Será que eu vejo isso? Será que eu olho na mesma moeda? Será que comigo pode e você não? Por quê? Infelizmente, a gente não consegue, às vezes, se dar conta disso, né? De olhar para si o tempo todo, porque isso aí é querer se aprimorar. Até na hora de querer ajudar, como ele falou aqui, né? Na hora, como é o nome da. Se soubesse, era o próximo. Na obra regenerativa. Se a gente não fizer esse processo, a gente não está crescendo, a gente não está regenerando-se, a gente não está melhorando cada etapa do nosso caminho. Ah, caramba, você reclama pra caramba, Ana. Toda hora, eu conheço você há 30 anos, você não para de reclamar. Aí eu fiz isso para ajudar ela, gente. Aí ela pega e me diz assim, pô, mas eu também te conheço há 30 anos, você não para de dar bronca nas pessoas. Como ele falou aqui, quando você vai atacar alguém para corrigir, o outro vai te atacar também, porque é assim. A gente se defende atacando também. Agora, se eu me desarmo aqui e acho que ela reclama demais, se eu falar assim, poxa, uma época na minha vida, sabe, Ana, eu reclamava demais, de tudo reclamava, tal, parará, parará. Aí eu fui acabar que eu acabei atraindo uma porção de coisas negativas para a minha vida, porque tudo que eu falei eu trazia para mim de volta. Aí eu vou dando os exemplos meus. Ela vai ficar me olhando e vai olhar, caramba, eu também reclamo. Aí eu ajudei, sem tocar nela, falando apenas de mim, porque ela olhou para mim como se fosse ela, da mesma forma que a gente olha para o outro e tem raiva do outro, como você tem raiva de você. Quando você admira o outro, você também tem uma grande admiração por você, porque tudo aquilo que tu manda para fora é reflexo do que está dentro de você. E aí você começa a entender, né, essa mecânica da vida, que você pode ficar mais atento a cada momento que você precisa se regenerar, que você precisa se educar, precisa se lapidar. A quantidade de anos vai ajudar? Pode ajudar, mas tem pessoas que já estão com
60, 50, 70 anos e está agindo da mesma forma ainda. Às vezes tem gente que fala que eu sou muito paciente com as pessoas mais velhas, sabe? Como é que você aguenta? Né? Aí eu falo, o que eu falo? Vai ficar velho também. Espero que você seja melhor do que essa pessoa. Porque eu também vou ficar velho. Espero que as pessoas tenham paciência comigo. Né? Porque velho fala toda hora, reclama. Se você, não vou dizer todos não, mas aquela pessoa que levou uma vida não olhando para si, trabalhando para tudo, para todo mundo, fazendo uma porção de coisa e raramente se alimentou de alguma coisa, quando chegar na velhice está reclamando de tudo. Porque não olhou para si o tempo todo. Não, você não quer compreender isso, você não quer aturar o velho. E sem contar quando a gente não fica esclerosado ou demenciado por Alzheimer, que aí é pior. Meu paizinho passava cocô nas paredes. Estou pintando o quarto. Eu tinha que respirar fundo, pegar ele aqui, vamos tomar um banho para tirar essa tinta do corpo. Você lembra, né? E a minha irmã dizendo, não, e se ele está, não sei o que, está de sacanagem, não sei. É doença, é doença. Assume que é doente, que o outro está doente. Não tem jeito. Ah, isso aqui não é cocô, isso aqui é tinta, então tá, vamos lavar a tinta que está no teu corpo, vamos tirar lá. Aí foi, porque não queria tomar banho. Né? Todo cheio de cocô no corpo inteiro e o quarto todo ensopado de cocô, que eu tive que mandar fazer uma obra e retirar o embolso, embolsar de novo para poder aproveitar, porque nem criolina dava jeito. Né? É difícil? Não é fácil. É difícil lidar com a doença? Não é fácil. Quando alguém adoece na nossa casa, todos nós adoecemos juntos. Porque é assim, seja essa doença física, mental, emocional, passa por um problema em casa, divide com a família, o problema passa a ser de todo mundo. E, às vezes, para a gente ouvir ou para falar para alguém alguma coisa, até nessa hora, por mais que o nosso ente querido seja íntimo nosso, nós temos que ter um cuidado. Temos que ter um cuidado maior. Porque imagina, mas é meu irmão ou meu pai, mora comigo dentro da minha casa. Ele é meu amigo, trato ele muito bem. Como que eu não posso tratar muito bem, então? Só porque você... mas é íntimo, aí eu vou te esculhambar? Com você eu posso falar, porque você vai continuar me amando? E se eu esculhambar com ele, ele pode não querer mais amizade comigo? Então, eu sempre falo, as pessoas que a gente ama, a gente tem que tratar muito bem. As pessoas que, se a gente é educado com as pessoas, com qualquer pessoa, temos que ter a obrigatoriedade, não vou dizer o dever só não. Obrigado a tratar aquela pessoa que você ama, que vai para a tua cama, que mora no mesmo lar. Mamizinho, tem um momento que é difícil. Eu não posso toda hora jogar em cima de você 500 problemas que eu não consigo resolver, que eu não jogo em cima dele, que é meu amigo, nem dela, que é minha amiga. Não posso jogar. A gente tem que dividir. Somos companheiros, parceiros. Então vamos trocar. Olha, estou passando por um problema assim. O que você acha? Não, mas olha, você. Não, peraí, não faz assim comigo também. Eu não quero que você me acuse. Quero que você me oriente, eu quero que você me acolha. Só isso. Não pode falar nada, me acolhe. E eu acho que isso faz um pouco de diferença. Porque senão depois a gente fica tão pesado, sabe? Tão pesado. Eu apanhei muito quando eu era criança, né? Até não fiz muita coisa para apanhar, mas às vezes eu apanhava sem saber nem por que eu estava apanhando. Antigamente, os psicólogos eram os pais, né? Então eles eram ótimos psicólogos. Nada que o fio daqueles fios dobrados na perna, tirando o sangue da gente, não resolveria, né? E meu pai teve Alzheimer. E aí eu levei ele para fazer um exame lá no IED, ele se tratava lá no IED, ali no centro da cidade, como era muito cedo, ele tomou café cedo, já era 1h da tarde, levei pera, levei maçã para raspar, que ele estava comendo mais sozinho, para dar na boquinha dele e tal. Eu estava dando lá. E ele estava totalmente, não lembrava nem saber quem eu era, né? Aliás, ele sabia, a minha irmã que não sabia mais quem era, mas ele me esqueceu. E aí eu dando a sopinha de pera lá para ele, raspando a pera e dando.
A enfermeira passou e falou assim, olha que bonito, o filho dando a comida na boca do pai. Ele começou a chorar. Naquele momento ele teve um momento de lucidez. E ela falou assim, por que está chorando? Porque eu fui muito malzinho quando ele era criança. Aí eu vi o quanto que doía mais nele do que em mim. Porque eu até então já tinha ido para vários psicólogos, já tinha feito várias terapias para lidar com aquilo que eu vivi. Então já estava passado em mim. Mas ele ainda não tinha passado. Ainda estava lá, registrado nele. Né? Então, ali eu vi assim, caramba, eu não quero ser essa pessoa que amanhã eu tenha, no momento final da minha vida, próximo à minha morte, eu tenha um processo de consciência que eu não te tratei bem. E logo você que morou comigo, e logo você que foi meu amigo, que foi meu irmão, que foi minha mãe, que foi meu pai, meu filho, logo você que tinha mais intimidade comigo, eu nunca poderia te, te deixar de tratar melhor. E nisso, quando eu olho para mim, eu estou me regenerando. Eu estou fazendo melhor a minha vida. E é nesse sentido que eu trago para todos essa oportunidade para refletirmos sobre como eu trato as pessoas e como eu quero ser tratado. Mas eu trato tão bem os outros, nem sempre sou bem tratado. Cada um só dá o que tem. Isso também é alegre para você. Porque se o outro ainda não tem para te dar, dê o melhor para ele, porque amanhã ele vai estar o melhor para dar para o outro. É igual aquela história de dois irmãos inimigos que moravam numa fazenda que foram divididas por um rio. Um morava numa parte, outro morava do outro. Então, um plantava as rosas e o outro não plantava nada. E o outro, com raiva dele, que eram inimigos, mandava uma pedra para ele. Né? Ele pegava, arrancava uma rosa do canteiro e mandava uma rosa para ele. No final das contas, o irmão mandou uma porção de pedra. Ele construiu mais coisas com aquelas pedras. E não tinha outra coisa no terreno dele a não ser rosas. E aí ele pega uma rosa e vê que era diferente de pegar uma pedra, que ele mandou todas as pedras, embora não tenha acertado nenhuma, mas a mão dele estava já calejada. Quando ele pegou uma rosa, ele viu como era sutil e leve, como uma seda, aquela rosa. Então, que a gente possa aprender com os grandes exemplos e possamos dar o melhor de nós para a vida, especialmente para as pessoas que estão no nosso caminho. Mas é importante que a gente reflita, que a gente possa fazer isso de coração aberto, de verdade, para que amanhã a gente não se arrependa, porque a leitura seguinte é se soubéssemos. Melissa está até rindo porque ela sabe que essa mensagem é muito importante. Porque amanhã, se eu soubesse de tudo isso, eu não teria feito o que fiz. Deus nos abençoe.